Bem-vindos a mais uma aula de Projeto Técnico Científico Interdisciplinar. Sou o professor Guilherme Santiago e vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos estar falando como se organiza um TCC, que é para justamente a gente tirar alguma dessas dúvidas aí que estão aqui, o que eu vou escrever, como escrever, vamos tentar ajudar as ideias um pouquinho. No projeto de pesquisa, primeiramente, eu tenho que responder alguns questionamentos, algumas questões, né? Que questões seriam essas? O que pesquisar? Por que pesquisar? Para que pesquisar? Como pesquisar? Né? Então, eu tenho que responder essas questões para que o meu projeto, o meu pré-projeto, possa ter um rumo, ter uma carta, vamos dizer assim, como se fosse uma carta de navegação, poder seguir corretamente. Então, eu tenho que entender o que eu vou querer pesquisar, por que eu quero pesquisar, qual a importância de eu querer pesquisar esse assunto, determinado assunto, se ele tem relevância, porque de repente o assunto ele pode até parecer que é relevante, mas não é. Pode até parecer, é algo assim que está pouco pesquisado, então de repente a pessoa pode achar que vai ser legal pesquisar, mas de repente ele tem poucos trabalhos a respeito dele porque não tem muita importância, né? Para que eu vou pesquisar? Qual é a minha finalidade com isso? Como vai estar contribuindo esse trabalho? E por último, mas não menos importante, como pesquisar? No campo, uma pesquisa experimental, uma pesquisa de revisão bibliográfica. Então, eu tenho que me organizar nesse sentido. O que pesquisar? Né? A resposta a essa pergunta é a delimitação do tema e do problema a ser resolvido. Então, eu tenho que pensar qual é um tema para o meu trabalho e, na sequência, qual o problema que eu tenho que resolver. O que me aflige? Né? É importante que se restrinja o campo, pois quanto mais circunscrito estiver o objeto, melhor e com mais segurança se trabalha. Ou seja, quanto mais restrito, quanto mais delimitado o tema, mais fácil vai ser para o pesquisador, mais fácil vai ser para desenvolver a pesquisa. Muitas vezes essa delimitação pode ser usada como um tema provisório para o trabalho, porque com o decorrer do trabalho, de repente o tema vai se adequar ao trabalho. Então, de repente, vai ter uma mudança. Mas no início, essa delimitação ela pode ser utilizada como tema provisório para esse trabalho. Por que pesquisar? A resposta é a justificativa da escolha do objeto de estudo. Qual é a justificativa? Por que eu vou estudar isso? Por que eu vou pesquisar isso? O que ele vai estar contribuindo? Essa é a justificativa. Né? Nesse tópico vão aparecer, deverão constar a definição e a delimitação do problema. Né? Qual é o problema? O que está falando? O que me aflige? Então vai estar essa delimitação, a descrição bibliográfica que demonstra que sua relevância como objeto de estudo, suas hipóteses e sua importância para a comunidade científica, no caso, o que torna um dos tópicos essenciais para o projeto. Né? Então eu vou dizer como que eu vou estar contribuindo para a comunidade científica, quais são as hipóteses, como é que vai ser resolver esse problema, né? Então eu já tenho que pensar nas minhas hipóteses, que são as possíveis soluções para o meu problema. Para que pesquisar? Né? Vamos responder essa questão. Né? A resposta para essa questão está nos propósitos do estudo, ou seja, nos seus objetivos, tanto no objetivo geral quanto nos específicos. Então, para que eu possa saber para que eu vou pesquisar, eu tenho que estar definindo isso lá nos meus objetivos gerais, geral, no caso seria um objetivo geral, e nos específicos, que dependendo do trabalho, dependendo da linha de pesquisa, 2 objetivos, 3, tem alguns trabalhos que podem chegar até mais, tem trabalhos que podem chegar a 4, 5 objetivos. Vai ser mais trabalhoso? Com certeza, mas nada impede.
né? É fundamental que seus objetivos sejam claros, pois eles nortearão todo o trabalho metodológico que será desenvolvido, né? Então ele tem que ser claro. Se a minha pesquisa é uma pesquisa biográfica, o meu trabalho vai ser uma de revisão de literatura, no caso, né? Nos meus objetivos eu tenho que ser claro o que eu vou estar procurando, qual é o problema, né? Tem que ser direto o objetivo geral, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos. Tem que ser bem claro nisso. Como pesquisar? A resposta à questão vai estar na metodologia, métodos e técnicas que será utilizada no trabalho, né? Vai ser feito como? Vai ser no campo, vai ser uma pesquisação, vai ter intervenção, não vai ter intervenção, né? A metodologia é um procedimento sistemático e formal, cujo objetivo é encontrar as respostas para os problemas mediante o emprego de técnicas científicas que vão permitir descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento. Então, na metodologia vai ter que descrever, deve descrever, né, o passo a passo como é que esse trabalho vai ser feito, né? Se teve entrevista, se não teve entrevista, se foi o questionário, se foi questionário eletrônico, se teve uma autorização prévia, que é o termo de livre esclarecido, né? Que eu estou pedindo autorização a participar. Então, na metodologia vai estar explicando isso. Com quem pesquisar? Essa questão vai estar vinculada às pesquisas que, por utilizar de recursos de estatística ou por serem pesquisas empíricas, devem selecionar uma amostra entre a população-alvo de seu estudo, né? Quem eu vou estar entrevistando? Qual é o meu público? É criança? É jovem? É adolescente? É adulto? É idoso? É praticante de atividade física? Não é praticante? É pessoas do grupo de risco, a pessoas com algum tipo de limitação, né? Então, com quem eu vou pesquisar? Quem é meu público? De que faixa etária? Vai ser dos 12 ao 14? Vai ser só mulheres praticantes de esporte, de alguma modalidade física, dentro do dentro, de 30 a 40 anos? Eu vou ter que delimitar meu público. E aqui que eu vou estar dizendo isso, né? Com quem vai ser a pesquisa, com quem eu vou desenvolver o projeto. Aqui nós vamos mostrar uma estrutura, trabalho acadêmico, uma estrutura física já, né? Já, e para ficar mais pautado de forma certa, a gente vai buscar algo já seguindo as normas, o padrão da ABNT. Então, na parte externa, isso já pensando mais lá na frente, com o trabalho todo bonitinho, não só o meu pré-projeto, mas já meu projeto, já meu TCC, como é que ele ficaria tudo pronto. Tem uma capa, tem uma lombada, a capa é obrigatória, a lombada é opcional. Na parte interna, e seria externa, na parte interna que ele vai estar se dividindo em elementos pré-textuais, que seria a folha de rosto, a errata, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, né? Dependendo da instituição se torna obrigatório. Ah, mas é um TCC, mas se tiver pedindo é obrigatório. E você escreve na sua língua vernácula, no nosso caso o português, e escreve também em outro idioma, na língua estrangeira. Pode ser o inglês, pode ser o espanhol, geralmente é o inglês, né? Pode ter as listas de ilustrações, tabelas, lista de abreviaturas, siglas, né? Lista de símbolos, o sumário. Então, tudo isso vai estar dentro de elementos textuais, os elementos pré-textuais, desculpa. Nos elementos textuais vão estar contendo introdução, desenvolvimento, conclusão. Desculpa. Aqui em conclusão, mas eu vi no manual que tem as considerações finais. Dependendo da instituição, no caso a nossa não vai ser conclusão, vai ter as considerações finais, né? Então é só nomenclatura. E temos os elementos pós-textuais, referências,
glossário, apêndice, anexo, índice, né? Alguns são opcionais, outros são obrigatórios, mas a gente vai falar depois, mais lá na frente, passo a passo, cada um, item por item. O TCC se organiza da seguinte parte, aí a gente mostrando a estrutura, já que a gente viu ali um pouquinho, aqui seria mais ou menos como eu estava falando, a capa, folha de rosto, né? Dedicatória, agradecimento, epígrafe. Tem que fazer tudo isso, professor? Não necessariamente, como você viu lá atrás, alguns são opcionais, alguns são obrigatórios e alguns são opcionais, né? Epígrafe, resumo, listas, ilustrações, de abreviatura, de símbolo, sumário, né? E aqui, no caso, alguns aqui, se a gente for ver aqui, tem umas que não são, não são contadas e outras são contadas, mas não são numeradas, né? Ou seja, lá na numeração, quando já for aparecer, já contou com esse povo aqui da frente todinho, sendo que nelas não aparece o número. Temos as que são contadas e numeradas. Aí vai entrar os elementos textuais, né? Introdução, conclusão, o desenvolvimento, as considerações finais, né? As referências, temos o apêndice e o anexo. E aqui um projeto de pesquisa. Eu vou fazer um projeto de pesquisa. Quais são as etapas que esse projeto de pesquisa vai precisar, né? Vou ter que desenvolver para que o meu projeto de pesquisa, o meu pré-projeto, o meu projeto de pesquisa possa andar corretamente, né? Eu vou ter o tema, né? Em algumas situações eu peço a delimitação desse tema, que é o correto. Temos o problema, a justificativa, as hipóteses, né? Os objetivos, geral e específico, referencial teórico, os autores que vão estar falando sobre isso, os procedimentos metodológicos ou metodologia, né, que é justamente como o meu trabalho vai funcionar, como vou desenvolver meu trabalho, meu projeto, o cronograma, que é importante ter o cronograma até para que eu possa me organizar que etapa eu vou estar fazendo a cada momento. E assim eu vejo se está dentro do meu prazo ou não, se eu tenho que correr com o meu trabalho ou não, né? O orçamento, né? Caso de repente seja um projeto que eu vou receber financiamento, tenho que ter as considerações finais, né? O se eu conseguir alcançar ou não conseguir alcançar os meus objetivos, né? Nas considerações finais eu vou estar falando isso, as referências, né? Todo o material que for pesquisado, né? E foi citado, na minha obra principalmente, os anexos, todo aquele material que de repente foi de repente utilizado, mas não foi produzido por mim, né? Eu coloquei anexo, e tem os apêndices, que é aquele material extra que foi utilizado e produzido por mim. Eu, acadêmico, pesquisador, eu produzi uma, umas questões para fazer entrevista, o questionário para usar através do Google Forms, de repente. Né? E aí foi algo que eu imprimi para colocar no meu trabalho, ficar mais bonitinho. Ele entra nos apêndices, né? Porque foi algo produzido pelo pesquisador. As etapas básicas de um projeto de pesquisa: escolha e delimitação do tema, né? Eu vou estar escolhendo qual é o meu tema, vou estar delimitando, vendo qual é o meu público-alvo ao qual eu vou estar fazendo essa pesquisa, né? Formulação do problema: qual é o que me aflige, qual é o problema que eu acho e o que eu vejo para aquele tema, que eu tenho que, com o meu trabalho, tentar explicar ou solucionar, né? Definição do objetivo geral e objetivo específico, né? Qual é o que eu pretendo fazer, né? Meu objetivo geral é o que vai me dar o norte, né? Qual vai estar relacionado com o meu tema do meu trabalho. E os meus objetivos específicos são o que vai me dar base para que eu possa alcançar o meu objetivo geral, né? A revisão de literatura é todo aquele material, livros e artigos ao qual eu vou estar pesquisando sobre o meu assunto para poder ter um embasamento científico, ter um embasamento teórico do meu trabalho, né? A metodologia deve descrever como será a coleta e análise desses dados, como vai ser o passo a passo de como que eu vou realizar o meu projeto,
vai estar falando como é que quais são os métodos, quais são as técnicas da minha coleta de dados, da minha análise desse dado, como é que vai ser essa minha pesquisa que vai ser feita. Aí na metodologia que vai estar falando toda essa parte aí. Meu cronograma justamente vai ser para eu poder me organizar e desenvolver o meu pré-projeto, o meu projeto, para poder colocar em prática, para ver o que eu deveria estar fazendo a cada momento, a cada período, né, que eu já estabeleci isso aí no início. Ele que vai me estar dizendo se eu estou adiantado, se eu estou atrasado. E as referências, é todo o material pesquisado, né, que embasou o meu trabalho, na qual eu utilizei algumas citações diretas, citações indiretas, e assim poder construir, ter a base do meu trabalho científico. Né? Não adianta ficar me escabelando, achando que o meu TCC é difícil, é muito trabalhoso, meu TCC é um bicho de sete cabeças, que ele não é um bicho de sete cabeças. E no decorrer da nossa disciplina, a gente vai mostrar que de repente vai conseguir resolver esse problema, vai conseguir mostrar que não é um bicho de sete cabeças, que não vai ficar dando uma volta e não conseguir fazer nenhum tema, ou não conseguir falar coisa com coisa que só está enrolando, querendo enrolar o professor, enrolar os próprios colegas, né? E muito bem de cabeça, será que ele vai querer me reprovar? E vai ter gente que vai dizer assim, reprova logo ele que ele não quer fazer, tá fazendo nada certo mesmo. A gente vai tentar, vai mostrar que não é tão difícil assim, desde que siga as orientações, desde que pense mais tranquilo no que vai ser seu projeto, quais são realmente os seus objetivos com a sua pesquisa, né? Organizar o cronograma e aí seguir o cronograma montado até para você mesmo se fiscalizar, você mesmo se policiar para ver se está dentro ou não do que você já estava se organizando. Né? E aqui, dúvidas e as perguntas, né? Peguem, deixem seu nome lá nos comentários, coloquem suas questões, coloquem suas dúvidas, que aí na próxima aula a gente vai estar respondendo, ou até mesmo antes, já para poder facilitar o nosso trabalho. Né? E assim sanar todas as dúvidas de vocês. E para a próxima aula a gente vai estar falando, né, os itens de um projeto de pesquisa passo a passo. Né? Vamos estar falando cada item mais detalhadamente, para que assim possa sanar todas as dúvidas de vocês. Né? Como eu já falei antes, né, se inscreva no canal, deixe seu like lá, coloque nos comentários as suas perguntas para que na próxima aula até a gente já possa responder e assim conseguir ir tirando essas dúvidas de vocês. Né? Um forte abraço e fiquem com Deus e até a próxima.